pessoal do segundo e terceiro ano, hoje nós chegamos à nossa 34ª aula de ciências, é a nossa última aula do ano, hein, pessoal? Olha quantas coisas aprendemos durante o ano inteiro. Chegamos à nossa última aula do ano. Vamos falar um pouquinho mais sobre o ar. E a professora ali já fez algumas surpresas para vocês aí durante a aula. Mas é a nossa última aula do ano. No final, vou fazer os agradecimentos para vocês. Quero que vocês prestem bastante atenção, né? Que é a nossa última aula. Então, primeiro a gente vai fazer o quê? Relembrar dos nossos combinados, né? Como sempre, né? Porque é a última aula que a gente vai se descuidar. Então, primeira coisa, quem pode fique em casa. Vocês estão vendo aí o número elevadíssimo de Covid que nós estamos tendo nas últimas semanas. Tá muito preocupante. Então, a professora quer que vocês, quem puder aí, fique em casa. Quem precisa sair para trabalhar, os pais, ou você precisa sair, use sempre a máscara. Lave bem as mãos, passe o álcool gel, porque é muito necessário nesse momento que cada um cuidando de si, você vai estar cuidando do outro também. E como é a nossa última aula, prepare aquele lugarzinho especial aí que você sempre está estudando e vamos começar a nossa aula. Para isso, você vai fazer o quê? Você vai pegar o seu caderno ou aquela sua folhinha de sempre, vai colocar a data de hoje e aula de ciências para a gente iniciar. Então, para isso, eu vou dar um tempinho para vocês. Então, a primeira surpresa que eu trouxe para vocês, olha quem voltou aqui, ó, professor Marcos. Então, a professora Luciane, do SEI Professor Laures Manhoto, ela enviou para a professora Lígia, por e-mail, algumas perguntas que os alunos dela enviaram pela atividade complementar. Então, ela fez o quê? Ela enviou atividades complementares e esses alunos enviaram para ela perguntas para o astrônomo Marcos. A professora Lígia enviou essas perguntas para o professor Marcos e ele respondeu as perguntas. E também sobraram algumas perguntinhas aí que alguns alunos fizeram, tinham enviado para a professora Lígia. E eu falei que se desse tempo na última aula, a gente ia estar assistindo esse vídeo do professor Marcos. Então, olha aí, ó, mais uma contribuição do professor Marcos, fica como uma maneira de uma revisão e também uma contribuição aí que a professora Luciane deu. Quero agradecer muito a professora Luciane por essa parceria aí, que é a segunda vez que ela participa com a professora Lígia. A primeira vez foi uma atividade sobre plantas que ela enviou e ela fez atividade com os alunos dela e agora a gente vai assistir. A professora Lígia que fez as perguntas, tá, que os alunos enviaram, vocês vão observar no vídeo. E depois o professor Marcos já respondeu. Então, eu vou deixar vocês com esse vídeo para vocês matarem um pouquinho da saudade do professor Marcos também. Olá, estudantes do segundo e do terceiro ano. Então, hoje é aquela nossa aula especial, porque é a nossa última aula de ciências. E o professor Marcos vai responder algumas perguntas que os estudantes fizeram. Lembra que a professora Lígia disse que se desse na última aula nós estaríamos fazendo isso. Hoje a professora está aqui da casa, da minha casa. Eu estou na minha casa para responder, para fazer as perguntas para vocês. Quem enviou as perguntas foram os alunos do segundo e terceiro ano da professora Luciane. Então, eles fizeram essas atividades como as atividades complementares. Então, eles enviaram as seguintes perguntas. Eu vou ler e depois o professor Marcos vai responder para vocês. Eles não mandaram em forma de vídeo, eles mandaram em forma via e-mail para a professora Lígia. Então, eu vou ler as perguntas para vocês. Então, o Henrique, ele pergunta para o professor Marcos assim, ó. Qual é a temperatura do Sol? Qual a idade dos planetas? Por que não há água em todos os planetas? Aí o Miguel Matoso pergunta assim, ó. O que é OVNI? Para o professor Marcos. Algumas dessas perguntas já foram até respondidas, né, pessoal? Daí o Santiago pergunta, como é Marte? Aí essas perguntas foram do segundo ano B. Daí do segundo ano C, a Bárbara pergunta assim, ó, não sei se é verdade, mas a minha prima de 9 anos disse que existe um olho de Jesus feito de estrelas nos olhando. É verdade? Pergunta o professor Marcos.
O Eduardo pergunta: o que pode acontecer se a Terra parar de girar? Nossa, hein, pessoal? O que será que acontece se a Terra parar de girar? O Kendrick pergunta: tenho curiosidade de saber como surgiu o universo. Essa perguntinha a gente já respondeu aí na aula de ciências, que tem uma teoria, né, que fala, vocês lembram disso? Mas vamos ver o que o professor Marcos respondeu. A Cauana pergunta: existe diferença no período das estações do ano no hemisfério sul e no hemisfério norte? O Luan pergunta: quantas estrelas existem aproximadamente no universo? O Pedro pergunta bem assim, ó: o Sol tem ou não tem gravidade? Tem planeta fora do sistema solar maior do que Júpiter? Será que existe, pessoal? E o William pergunta bem assim, ó: por que no Brasil está de dia e no Japão está de noite? Essa perguntinha a gente já respondeu um pouquinho dela naquela aula sobre movimento aparente do Sol. Então agora a gente vai ver as respostas que o professor Marcos deu. Não vai estar nessa ordem bem certinha, mas prestem atenção aí nas respostas do professor Marcos. Um beijão para vocês e a gente já continua com a nossa aula. O Henrique Gabriel, ele me pergunta qual é a temperatura do Sol. A temperatura da superfície do Sol é em torno de 6.000 graus Celsius, mas no interior do Sol é muito mais quente. Qual é a idade dos planetas? O da Terra é em torno de 4,5 bilhões de anos, e outros planetas são um pouquinho mais velhos do que a Terra. E por que não há água em todos os planetas? Veja, a gente não sabe ainda, a gente está pesquisando e tentando encontrar a resposta para essa questão importante, se há ou não água nos planetas. Né? No caso de Marte, por exemplo, é uma questão importante para saber se a gente vai poder um dia habitar Marte. Né? O William dos Passos pergunta por que no Brasil está de dia e no Japão está de noite. William, é justamente pelo fato da Terra ter um formato próximo de uma esfera, de uma bola, e quando o Sol está na direção, está bem a pino aqui no Brasil, no Japão está ao contrário, porque daí a sombra da Terra faz com que no Japão seja a noite. É uma das evidências da forma esférica da Terra, já conhecida há milhares de anos. O Pedro Manuel pergunta se o Sol tem ou não gravidade. Pedro, tem uma gravidade que é oriunda de sua massa gravitacional e ela é bem maior do que a gravidade terrestre. E se pergunta se tem planeta fora do sistema solar maior do que o Júpiter. Sim, os planetas que nós temos descobertos em outros sistemas planetários, em volta de outras estrelas que não sejam o Sol, normalmente são objetos bastante grandes, são planetas muito grandes. Os pequenos ficam muito difíceis da gente encontrar. O Luan pergunta quantas estrelas existem no universo. Bom, se você for olhar à noite, tiver um bom olho, você às vezes pode enxergar até 9.000 estrelas visíveis. A quantidade de estrelas no universo é um número imensamente maior do que esse. Você vai ter que aprender, inclusive, a usar uma notação matemática diferente, chamada potência de 10, para expressar essa quantidade enorme que existe de galáxias e de estrelas no nosso universo. A Cauana pergunta se existem diferenças no período das estações do ano no hemisfério norte e sul. Existe uma diferença qualitativa dessas estações, né? Você sabe que quando é Natal no hemisfério norte está fazendo um frio muito grande, enquanto aqui no hemisfério sul está fazendo um calor muito grande. Então as estações elas são invertidas devido à inclinação do eixo de rotação da Terra. O Hendrik Diogo pergunta como que surgiu o universo. Ele tem curiosidade sobre esse assunto. Nós, astrônomos, também temos curiosidade sobre isso e a gente pesquisa bastante a esse respeito. O que a gente tem com relação às evidências do movimento das galáxias no nosso universo é que no passado elas estavam tudo muito próximas. Então, e tem uma teoria que foi dado o nome de teoria do Big Bang, que não é uma grande explosão que ocorre no lugar, que diz que no começo do universo a densidade e as temperaturas eram muito mais altas do que é hoje. E é ali que começou a surgir os elementos que compõem tudo que existe no nosso universo. Tá? O Eduardo Luciano pergunta o que pode acontecer se a Terra parar de girar.
Bom, se a Terra parar de girar em torno do seu próprio eixo, vai acontecer mudanças na atmosfera da Terra bastante intensas nos ciclos dos oceanos, o que provocaria provavelmente uma série de graves problemas com relação à habitação do homem na Terra. Mas não se preocupe que isso não vai acontecer. A Bárbara me pergunta se é verdade, que é uma história que a prima dela contou de 9 anos, que existe um olho de Jesus feito uma estrela olhando para a gente. Vejam, existem galáxias com formatos bastante interessantes, bastante diferentes. É como você olhar para as nuvens e ver alguns tipos de objetos que estão com formas parecidas com algum tipo de objetos. Um cachorro, um gato, tudo mais. Mas são apenas formatos semelhantes. Não existe um olho de Jesus olhando para a gente lá do céu. O Santiago Fernandes me pergunta como é Marte. Marte está a uma distância e meia da distância média da Terra ao Sol, ou seja, um pouquinho mais distante do Sol. E, diferente da Terra, possui 2 luas, 2 satélites, Phobos e Deimos. O tamanho de Marte é metade do tamanho da Terra, é um planeta do tipo rochoso também, e o que é interessante é que o ano, ou seja, o tempo que Marte leva para dar uma volta em torno do Sol, é muito parecido com o ano terrestre, e também o dia, que é a rotação de Marte em torno do seu próprio eixo, também é parecido com o dia na Terra. E Marte é um objeto de grande pesquisa atualmente, porque talvez seja o próximo planeta em que o ser humano possa habitar. O Miguel Matos me pergunta o que é um OVNI. Bom, a sigla OVNI significa objeto voador não identificado, ou seja, é algum tipo de objeto que está voando, né? Mas a gente não sabe bem o que é. Essa é a sigla. Na ficção, dos desenhos animados, aparece às vezes como se fosse seres de outros planetas, mas isso faz parte de uma ficção e não propriamente de um assunto de ciência. Professor Marcos, meu nome é Arthur, eu estou no 3º ano B, escola Teresa Matsumoto, e eu tenho 2 perguntas para fazer. Por que a aurora boreal existe e por que a lua existe? Tchau! O Arthur pergunta por que a aurora boreal existe e por que a lua existe. Bom, Arthur, a gente pode explicar como que a aurora boreal é formada. A Terra tem um campo magnético bastante intenso e as partículas que são lançadas pelo Sol atingem a Terra e elas se espiralam pelo campo magnético da Terra, se chocando com várias moléculas, fazendo com que elas emitam luz. É assim que é a formação da aurora boreal. A formação da Lua se deve a um provável impacto de um planeta com a Terra há bilhões de anos atrás e fez com que parte desse material oriundo dessa colisão se aglutinasse e formasse a Lua. Oi, meu nome é Maria Eduarda da Silva Balmer, eu estudo na Escola Municipal Presidente Pedrosa, estou no 3º ano C e hoje vim fazer 3 perguntinhas para o professor Marcos. Professor Marcos, o que te fez se apaixonar pela astronomia? Professor Marcos, você já viu um OVNI? Professor Marcos, você já foi para o espaço? A Maria Eduarda me pergunta o que me fez me apaixonar pela astronomia. A minha enorme curiosidade para saber sobre o que é o universo, o que são as estrelas, o que são os planetas. Ela me pergunta se eu vi algum OVNI. Não, até hoje, não, nenhum desses OVNIs que a gente vê nos filmes eu não vi até hoje. Ela me pergunta se eu já fui para o espaço. Eu já andei de avião, já fui muito alto na atmosfera terrestre, mas para fora da atmosfera da Terra ainda não. Marcos, eu sou Pedro Henrique, estudo na Escola Municipal Professor Oswaldo Arnes, no 2º ano C, e eu vim te fazer uma pergunta. Os anéis de Saturno são feitos de estrelas? Essa é a minha pergunta e tchau! O Pedro Henrique pergunta se os anéis de Saturno são feitos de estrelas. Não, os anéis de Saturno são feitos de gelo e rochas e uma série de poeiras, tá? Então, né, pessoal, quantas perguntas interessantes.
A do OVNI a gente já tinha falado, né? O professor Marcos tinha respondido, então tem algumas perguntinhas ali que já tinham sido até respondidas, mas o professor Marcos fez questão de responder novamente. Então, olha quantas coisas de astronomia que a gente pôde aprender esse ano com o professor Marcos, né? Foi um ganho muito grande a gente ter um astrônomo respondendo as perguntas e as curiosidades de vocês. Se ainda ficou alguma dúvida, alguma pergunta, quem sabe aí futuramente a gente pode ter mais participação do professor Marcos ou mais dessas participações que vocês enviam para as professoras, elas enviam para mim e eu envio o professor Marcos e retorno para as professoras de vocês. Então foi muito legal, muito interessante essa participação da professora Luciane. Eu quero agradecer novamente, aí foi muito legal. E agora a gente vai relembrar um pouquinho da nossa última aula. Sobre o que a gente falou na última aula, vocês lembram? Que experimentos que nós fizemos? Estão recordando aí? Então, na última aula nós falamos um pouquinho sobre o quê? Sobre o ar, sobre a atmosfera terrestre. Nós até assistimos um videozinho que eu pedi para que vocês depois retornassem e tentassem pesquisar um pouquinho sobre as camadas que compõem a atmosfera terrestre. Vocês fizeram isso? Conseguiram fazer o desenho da atmosfera? Eu trouxe aqui para vocês observarem, olha só, o desenho da atmosfera e as camadas que compõem a atmosfera. São 5 camadas, então não é só uma camadinha que envolve, essa camada ela é dividida em 5 camadas. E agora a professora já vai falar um pouquinho mais sobre elas para relembrar o que vocês já estavam estudando aí, né, assistindo naquele vídeo. Então, a primeira camadinha lá, gente, que a gente tem é a troposfera. Ela é a camada da atmosfera que é mais próxima da superfície terrestre. Então, é a primeira camada. É nessa camada que vai ter, que vai ter o quê? O ar que permite que os seres vivos respirem. Então, essa primeira camada é a camada principal para que haja vida no planeta Terra para a gente poder respirar. Ela também é responsável pelo quê? Por todos os fenômenos meteorológicos que acontecem na Terra. Então, vai ser essa primeira camada. E o muito curioso, que é uma curiosidade para vocês, é que é nessa camada que os aviões, quem já viajou de avião, que os aviões de carga, aviões de passageiros, eles vão passar nessa camadinha que é a troposfera. Então, essa é a primeira camada da Terra, que é a troposfera. A professora cortou o desenho ali para vocês poderem observar melhor. Depois, nós vamos ter qual camada da atmosfera? A estratosfera. A estratosfera é onde se encontra, pessoal, uma camada muito importante. Quem já ouviu falar aí na camada de ozônio? Vocês já ouviram falar nessa camada de ozônio? Já ficaram se perguntando? Nossa, professora Lígia, o que será que é a camada de ozônio? Então, a camada de ozônio é uma camada que envolve o planeta Terra. E ela é muito importante, porque ela evita que os gases que estão no planeta Terra, que aquecem o nosso planeta, que eles sejam liberados. E quando acontece o quê? Quando acontece muita poluição ou quando acontece muita poluição, emissão de muitos gases poluentes, essa camada acaba sendo perfurada. E isso faz com que a radiação ultravioleta do Sol passe por essa camada e acabe atingindo o planeta Terra. E isso causa danos, né, aos seres vivos. Por exemplo, um dano é o câncer de pele. Então, olha a importância da gente emitir menos gases poluentes. Então, nessa segunda camada, que é a estratosfera, a gente vai ter o quê? Nós vamos ter a camada de ozônio. Então, isso é muito importante. Depois da estratosfera, a gente vai ter uma outra camadinha lá, que a gente chama de mesosfera. A mesosfera é considerada a camada mais fria. E essa camada ela é muito interessante, muito importante. Por quê? Quando meteoritos, eles vão cair no planeta Terra, acontece que eles vão passar por essa camada que chama mesosfera. Então, quando eles atingem a mesosfera, acontece o fenômeno que chama combustão, ou seja, a queima dos meteoritos, e eles acabam se fragmentando. Quando eles se fragmentam, eles ficam em pedaços menores, e daí eles caem no planeta Terra em pedaços bem pequenos. E daí não vão causar grandes danos ao nosso planeta. Então, olha a função importante que a mesosfera tem. Então, embora ela é uma camada mais fria, que vai ter essa função. Quando vem lá os meteoritos vão cair com grande força no planeta Terra, e grande calor, e ela tem essa função de proteção. Depois a gente vai ter uma outra camada, pessoal, que a gente chama de termosfera.
Essa camada representa apenas 1% da atmosfera e ela vai atuar na retenção também da radiação solar, e ela é onde vai orbitar os ônibus espaciais e os satélites que mandam imagens para o planeta Terra. Olha que legal. E aqui nessa camada acontece um fenômeno muito lindo, que é chamado de aurora polar, que a gente conhece como aurora boreal ou aurora austral, que é aquelas luzes que acontecem, vocês já devem ter visto. A professora Santina acho que falou isso em uma aula com vocês. Então, onde que acontece esse fenômeno? É na termosfera. Então, é nessa camada da Terra que acontece esse fenômeno tão bonito que a gente consegue observar no céu, né? Vocês podem procurar pela internet com a ajuda de um adulto. E a última camada que a gente vai ter, pessoal, é a exosfera. Então, a exosfera é a última camada da atmosfera. É ela que vai estar. Ela, e depois a gente já vai ter o espaço sideral, ou universo que a gente fala. Então, ela vai representar essa camada de transição. Nessa camada vão orbitar o quê? Os satélites artificiais. Então, a última camada que a gente vai ter é a exosfera. Então, aqui a professora fez um resuminho aí para vocês do que eu pedi para vocês desenharem. Quem não fez ainda esse desenho aí, quiser fazer, aprender um pouquinho mais sobre as camadas da Terra, pode fazer. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o vento. Mas o que será que é o vento? Então, quando você pega, por exemplo, uma folha de caderno, pega um caderno e você começa a se abanar, olha aqui, ó, forma o vento. Então, o que será que é o vento? O vento aqui é levezinho, assim, ó, né? Não causa nenhum dano, né? Mas quando ele tem um vento, ele começa a ter grandes proporções, ele pode causar prejuízos. O vento, ó, quando eu estou fazendo isso daqui, o que eu estou fazendo com o ar? Eu estou fazendo o ar entrar em movimento. Então, o vento nada mais é do que o ar em movimento. Então, olha aqui, vamos ler ali junto com a professora. O planeta Terra, ele está cercado de ar, que é a atmosfera. Esse ar torna a vida possível, está presente está sempre em movimento. Quando o ar se movimenta, ele vai formar o quê? Os ventos. Então, aqui, quando eu estou me movimentando, eu estou colocando o ar em movimento. Esse ar em movimento a gente chama de vento. Essa intensidade pode variar. Pode ser um vento mais leve, um vento mais forte. Isso vai depender do quê? Vai depender da condição geográfica do lugar. Então, se um lugar tiver muitas montanhas, por exemplo, cercando, vai bater menos vento. Se for um lugar mais aberto, vai ter mais vento. Isso a gente pode observar assim quem já foi para a praia, por exemplo. Quando tem muito vento, o que acontece com as ondas? As ondas começam a ficar mais fortes, por causa que a ação do vento também está agindo ali. Se for uma praia que é mais cercada por montanhas, por exemplo, a praia fica até mais mansa, porque tem menos vento agindo naquele local. Então, as condições geográficas vão influenciar. O clima também vai influenciar muito na ação desses ventos. E isso vai trazer várias sensações para o nosso corpo. Sensação de alívio, de frescor, quando está um dia muito quente, ou mesmo vai causar o quê? Destruição catastrófica. A gente pode observar que quando começa um vento muito forte, que vai acontecer um temporal, alguma coisa assim, voa o telhado das casas, pode acontecer furacões, então ele pode causar danos e prejuízos. Então, o vento, na verdade, é o ar em movimento. Então, tem a ver com o que a gente está estudando, que é a atmosfera. E tem um artista plástico, gente, que o Cândido Portinari, que a gente vai falar um pouquinho assim, mas como que eu posso comprovar a existência do vento? Então a professora ali já trouxe uma obra de arte aqui, que é do Cândido Portinari, que ele fez assim, ó, Meninos Soltando Pipa. O Cândido Portinari, ele é um artista plástico muito famoso. Ele pintava bastante sobre o cotidiano das pessoas, sobre condições sociais, mas ele também fazia outras obras de arte. E uma das obras de arte que ele fez foi essa obra de arte que eu achei muito interessante, tem a ver com o que a gente está trabalhando, que é Os Meninos Soltando Pipa. E ele trouxe essa obra de arte dele bem bonita aqui, ó. Então, eu quero propor uma atividade para vocês, para a gente construir uma pipa para observar a ação do vento. Então, vocês vão pegar com a ajuda de um familiar e vocês vão construir uma pipa para a gente poder observar a ação do vento. A ação do vento, que é o ar em movimento. Quem já soltou pipa? No dia que não tem vento, a gente não consegue soltar pipa, né? Porque a gente precisa ter vento. E a gente tem que ter alguns cuidados, que depois eu vou passar para vocês um videozinho falando desses cuidados. Então, vocês vão pegar com a ajuda de um adulto, porque sozinho vocês não vão conseguir fazer ou vão ter dificuldade, vai usar cola, vai usar tinta, vai usar
papel, a tesoura, então vocês precisam de um adulto para construir essa pipa. Uma coisa que a professora Lídia vai pedir também é para a gente não fazer aglomeração para soltar essas pipas, porque a gente às vezes observa que tem gente soltando pipa, soltando raia, né? Não sei como que vocês chamam, e aquele monte de gente soltando pipa, soltando raia junto. Não é o momento da gente ficar todo mundo junto, aglomerado. Então você pega alguém da sua família, um irmão, um parente, um pai, alguém, e vai um tio, e você e ele para soltar essa pipa num lugar, num parque, num lugar aberto, quando der para soltar a pipa. Não é o momento da gente fazer lá um monte de pipa e se aglomerar. Infelizmente ainda não é esse o momento. É só uma proposta para vocês observarem o ar em movimento. É uma proposta para vocês poderem fazer como uma forma de diversão, agora que vocês vão entrar em férias, fazer uma pipa. Então, a professora trouxe aqui, ó, quem não souber fazer uma pipa, assim como a professora Lídia também tem um pouco de dificuldade, eu trouxe um vídeo para vocês, que ele vai ensinar, ó, como fazer uma pipa. Então, vocês vão aprender aqui bem rapidinho como que se faz uma pipa. Então, pessoal, vocês viram que legal aí, olha, como fazer uma pipa, né? Que quem nunca fez, a professora Lígia nunca fez uma pipa. Então, você tem a oportunidade de aprender a fazer uma pipa e se divertir aí nas férias. Mas, quando a gente vai soltar pipa, a gente tem que prevenir contra acidentes, porque tem acontecido muitos acidentes quando a gente solta a pipa. Porque a gente tem mania de colocar rabiola na pipa, às vezes a gente não faz com o material correto, às vezes a gente coloca cerol no fio da pipa, e algumas dessas coisas acabam ocasionando acidentes seríssimos.
Então a professora trouxe um vídeo aqui para vocês assistirem como evitar acidentes que podem acontecer quando você estiver soltando pipa. Então a gente vai assistir esse vídeo que é bem curtinho, depois a gente volta para conversar. Soltar pipas pode ter graves consequências se não houver segurança. Todos os anos, a brincadeira vira tragédia quando crianças tentam retirar pipas presas na rede elétrica. Se a pipa enroscar nos fios, não tente resgatá-la. O simples ato de tentar puxar uma pipa presa pode provocar uma violenta descarga elétrica capaz de levar à morte. Para fazer sua pipa, nunca use fios metálicos nem papel laminado, pois são condutores de energia. Além disso, as rabiolas devem ser evitadas e jamais aplique cerol. O cerol transforma uma simples linha em um fio condutor elétrico. Se a pipa cair em uma árvore que esteja tocando a rede elétrica, é perigoso tentar retirá-la. Não solte pipa em dias de chuva. Em caso de relâmpagos, recolha a pipa imediatamente. O correto é brincar longe das fiações de rua, em lugares abertos como praças, parques e campos de futebol. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Então aqui, olha pessoal, quando a gente assistiu ali, eles passaram vários cuidados que nós temos que ter quando a gente solta a pipa. Um dos primeiros cuidados foi o quê? Não fazer rabiola. Isso é uma tradição que quem solta pipa, e eu vejo muitas das crianças do meu condomínio fazendo isso, soltando pipa, é a questão de fazer a rabiola. Vocês viram o perigo quando a gente faz a rabiola? A rabiola, quando ela encosta num fio de luz, ela se torna um condutor de eletricidade. Quando ela se torna um condutor de eletricidade, se a eletricidade pegar nela, ela vai parar diretamente no seu corpo e você vai acabar levando um choque muito grande se for de uma rede elétrica. Outra coisa é não construir a pipa de alumínio ou de nenhum desses materiais que podem ser condutores de eletricidade. Uma coisa que é muito comum, que eu vejo muito, é a pessoa comprar o cerol ou fazer o seu próprio cerol. O problema do cerol, além de causar acidentes graves quando a pessoa, por exemplo, pega uma pessoa que está andando de moto ou está andando a pé, é a questão que o cerol ele também é um condutor muito bom de eletricidade. Então, se você estiver soltando a pipa e o seu fio que tem cerol enrolar na rede da fiação elétrica, você também vai levar um choque bem grande, que é gravíssimo, que você pode levar até uma parada cardíaca, até a morte. Então, olha o problema do cerol. Não é só de você machucar outra pessoa, ou até mesmo se cortar, mas ele também é condutor de eletricidade. Então, você tem que o quê? Tomar todos os cuidados quando for soltar pipa. Evitar soltar pipa em lugares que tem muita rede elétrica, né? Nas cidades aqui, né? E no parque, se estiver perto da sua casa, no lugar mais aberto. E soltar pipa com segurança, porque senão acontece esse tipo de problema. Então, evitar a rabiola, evitar o uso do cerol e evitar a utilização de papel alumínio, que são condutores de eletricidade. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? Quem conduz bem, quem não conduz bem, eletricidade, quem conduz calor, quem não conduz calor. Então, prestem atenção quando vocês forem utilizar os materiais, nas propriedades que esses materiais que eles têm, principalmente quando vocês vão construir esses materiais para vocês se divertirem. Então, eu quero que vocês escrevam ou desenhem agora quais os cuidados que nós devemos ter com as pipas. E você faça esse desenho com o que você aprendeu com esse vídeo, porque é muito importante que você não esqueça disso mais e que você alerte as outras pessoas que você vê que estão soltando pipa, que agora está se tornando um hábito bem comum as pessoas estarem soltando pipa.
Então, pessoal, aqui ó, nós estamos chegando ao final da nossa aula e hoje a professora Lígia preparou aqui uma homenagem para vocês. Mas primeiro eu quero agradecer a todos os professores que enviaram as atividades dos estudantes, que enviaram mensagens para a professora Lígia durante o ano inteiro. Quero agradecer muito, muito, muito aos professores que tiveram uma participação enviando, o professor Marcelo Lima, que enviou, né, o que era um pedólogo, ao professor que era botânico, que participou da aula com vocês, muito ao professor Marcos, que ele foi assim, essencial para nossas aulas de astronomia. Quero agradecer às contadoras de histórias que participaram contando histórias, deixando as nossas aulas muito mais ricas. Quero agradecer também, pessoal, a todo o pessoal aqui ó, que faz parte, que ajuda aqui gravando, que vocês não sabem, mas para as aulas chegarem até vocês, tem aqui o pessoal do estúdio que faz a gravação, tem o pessoal que assiste as videoaulas, tem o pessoal que trabalha nos bastidores, que vocês nem conhecem, mas que estão aqui sempre ajudando a professora para que as aulas cheguem até vocês. Quero agradecer também muito ao meu aluno Renan, que foi quem cantou a música que vai passar aí no finalzinho aí para vocês ouvirem. Ouvirem e assistirem um pouco da história do que foi a videoaula de ciências desde o início do ano. Foi um grande desafio, mas a gente venceu, chegamos até o final, né? Essa é a nossa última aula e quero agradecer a todos que de alguma maneira, de alguma forma, contribuíram para que esse processo chegasse até aqui. Foi um desafio muito grande, vocês tiveram que aprender de uma forma diferente, as professoras tiveram que ensinar de uma forma diferente, as professoras de vocês tiveram que fazer atividades complementares de uma forma diferente, mas nós chegamos até o final. Então eu quero dar um beijão para vocês, boas férias, Feliz Natal, que vocês aproveitem muito, que a gente tenha um ano novo bem melhor, né? Um ano novo com cura, com bênçãos de Deus e que seja um ano de vitória. Então quero desejar um feliz ano novo também e a gente se encontra no ano que vem. Um beijão para vocês e até lá! É sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acredita. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. É sim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorri e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.
é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar e então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acredita. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorri e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir.